incontestável, Flávio Prado. Parabéns ao Palmeiras e principalmente a Abel Ferreira. Ele desde o começo falou, eu sei o que eu estou fazendo, e sabia o que estava fazendo. O Palmeiras deve muito desse título a Abel Ferreira, trabalho espetacular. Em 10 meses, ele conquistou aquilo que o Palmeiras demorou 107 anos para conquistar. Ele conquistou em dobro. Espetacular o trabalho do Abel Ferreira. Claro, méritos dos jogadores, a direção que deu respaldo, mas parabéns principalmente ao Abel Ferreira. Foi super combatido, criticado e sempre dizia, eu sei o que eu estou fazendo. Fica claro que sabia o que estava fazendo. Parabéns. Muito, 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 muito merecido esse título. E eu estou muito feliz com isso. A gravação do Flávio depois do título, quando ele deixava o nosso prédio aqui. Vamos lá, põe no ar. Oi, pessoal do Canelada, eu tô muito feliz. Oh, português inteligente. Ó, estratégia. Bateram no português, ele é o grande responsável pela conquista do Palmeiras. Ele, o Abel Ferreira, é o grande responsável. Lógico que os jogadores fizeram a sua parte, a direção também fez. Grandes jogadores dessa final, o Michael, Rafael Veiga, o Davidson entrou muito bem, o Wesley segurou bem pelo lado. Ok, Gustavo Gomes, grande partida. Mas o português desde o começo sempre rebateu com tranquilidade. Se sou eu, nem volto para São Paulo. Fala, ó, deu para mim, vou cuidar da minha vida. Porque ele conseguiu, em 10 meses, o que, por exemplo, o grande Corinthians não conseguiu em 62 anos. O Palmeiras, em 107 anos, chegou uma vez na final da Libertadores. Ele chegou uma vez, não, na final ganhou um, né? Chegou agora, ganhou 2 em 10 meses. Ninguém vai repetir isso. Sensacional, Abel Ferreira. E, por outro lado, o nosso querido Renato, que tanta gente queria na seleção, é o melhor treinador do Brasil, ele repetiu o Apolinho, vice-campeão do torneio internacional, com um baita de um elenco. Nada como um dia atrás do outro, como diz o nosso querido Vanderlei Nogueira. O tempo é o senhor da razão. Quem conhece, ganha. Quem não conhece, fica aí a reclamar e a chorar. Muitas desculpas virão, mas a verdade é a seguinte: o Abel estava certo desde o começo. Parabéns, Palmeiras. Parabéns, Abel. Estou muito feliz por vocês. Tá certo, tudo bem, gente. Não, dos 4 títulos que disputou, perdeu 3, ganhou 1. Posso dar uma faladinha nisso? Não, o Abel Pode não. falar, evidente, mas você fala a hora que você quer. Eu queria só falar o seguinte. Aqui você é Vanderlei Nogueira, amigo. Que eu quero, seu amigo, olha, atenção, é comovente a manifestação do presidente do fã-clube do Abel Ferreira, o Flávio Prado. É comovente. Ele aguardava com ansiedade isso para dizer que todos os passos do Abel Ferreira foram perfeitos, precisos e não cometeu uma vírgula de equívoco. E, por outro lado, é uma alegria, se a gente sente a alegria daqueles que querem que o professor Renato Gaúcho vá para o espaço. Estamos torcendo para, depois de uma derrota, entender que o que ele menos conhece é bola de futebol. Eu acho que é realmente muito interessante essa revelação pós-título de um lado e de outro. Vocês acham que o Abel, o Flávio torce aí para que ele nem volte? Mas pelo menos ele tá abraçando alguém que ganha título. Mas pode acontecer isso? Porque ele abraçava o Diniz que não ganhava título. Agora pelo menos tá se abraçando. É verdade. Vocês acham que pode acontecer na parte do Abel? Eu acho que não, acho que ele vai continuar no Palmeiras. Eu acho o seguinte, o Abel disputou 4 títulos esse ano, perdeu 3. Perdeu o Brasileiro, perdeu a Copa do Brasil e perdeu o Campeonato Paulista. E ganhou a Libertadores, que é o título mais importante. Desses todos, né? Não, dos 4 que ele disputou na Copa do Brasil, por exemplo, ele perdeu pro CRB em casa. Mas quem ganha todos os títulos? Então, mas é o que eu tô dizendo. Sim. Não adianta Calma, Pedro. nem tanto ao céu e nem Pedro tanto também é à terra. apaixonado. Achar que o cara é gênio, achar que é melhor que o Guardiola. Calma. Nesse caso, Calma. o objetivo Não, foi não é atingido. mesmo. Tá Na bem longe. Libertadores foi atingido. Copa do Brasil, perdeu em casa pro CRB. Perdeu pro o único- São Paulo que tá caindo. Mas o CRB eu acho que foi o único ponto fora da curva do Então, Palmeiras. mas- Porque você perdeu um título Copa brasileiro do- pro Atlético Mineiro, beleza. Não, perdeu. Você perdeu uma Copa do Brasil aí. Perdeu a Copa do Brasil, perdeu o Paulista pro São Paulo. Na final pro São Paulo. E perdeu também o Campeonato Brasileiro. Então, dos 4, ganhou 1. Tem que aplaudir o Abel Que é o mais por esse, importante, é o título por esse mais título importante. conquistado da Libertadores. Importante. Mas não achar que o cara, de repente, virou o deus dos deuses. Não é. Peraí.
Peraí. Mas eu aí acho que- aí é um exagero. mas você E sabe agora o Renato virou o pior técnico do mundo. Peraí. E se o calma. Flamengo tivesse ganhado, o iria ser Abel o melhor. seria o burro. Inverte. Não sei se Não, nem não, não. Eu dificilmente ia ficar. Claro que não seria burro se Eu perdesse o concordo Abel. com o Flávio Prado com relação. Aí seria uma coisa muito pessoal. Mas eu, se sou o Abel, nesse momento, já tem uma história maravilhosa no time do Palmeiras. E abraço. Eu, se sou ele, faria isso. Mas quantos técnicos, então, teriam saído do Brasil depois de conquistar títulos importantes, se vale essa tese pro Abel? Não, mas não E são por que um, só né? vale pro Abel? Olha o que o Tite fez no Corinthians. Muricy no São Paulo. Olha o que o Muricy fez no São Paulo. Por que o técnico que ganha tem que pegar o boné e ir embora, na O que opinião o de São vocês? Paulo fez com o Muricy? É uma receita. Depois de ganhar todos os títulos. É uma receita de gestão. Isso Você lembra pode ou não? acontecer com o Abel também daqui 6 meses, se ele ficar Então, no mas eu Palmeiras. acho isso lamentável. mas é uma O Muricy gestão Ramalho ganhou de carreira. tudo, Vanderlei. A cultura do O futebol é Muricy assim. Ramalho ganhou 3 títulos e o São Paulo deu um pé nele como se não tivesse nada. Não, eu estou concordando com você. Eu estou dizendo só o seguinte, que é uma receita mais moderna de gestores de carreira. Fez objetivo atingido, ganhou um grande título, parte para um novo O Flávio desafio. Prado é tão incoerente mas que o o- Daniel Alves voltou pro Barcelona, o Flávio tá aplaudindo. Mas aí tem Mas coisa aí que não dá pra ele está entender aplaudindo também o dele. personagem, ele está aplaudindo o personagem. Quer dizer, o Daniel Alves do São Paulo, foi uma tragédia. Quer dizer, ele desprestigiou o clube, não respeitou o clube, provocou um grande rombo financeiro no clube, não se comportou legal para o São Paulo. E ele sai como muito legal, esse cara foi bacana. Na opinião, você citou o Flávio tem essa opinião. Foi para o Barcelona ganhando uma cesta básica, porque o restante ele ganha do São Paulo, durante 5 anos ele vai ganhar. Ele foi aplaudido por isso, quer dizer, eu não entendo essas coisas. Eu concordo com o Nilson, né, em relação ao que o Palmeiras perdeu e ganhou na temporada, né? Tem ainda a Supercopa e a Recopa que o Palmeiras perdeu, mas só chegou lá porque foi campeão na temporada passada da Copa do Brasil e Libertadores. Mas você chegar numa final de Paulista, perder pro rival São Paulo, beleza. Você perder a Copa do Brasil pro CRB, aí sim um ponto fora da curva. Pra mim, o maior ponto fora da curva foi essa eliminação pro CRB logo de começo, na terceira fase, o Palmeiras jogando nada naquela ocasião. Mas você perdeu o Campeonato Brasileiro pro Atlético, também eu não vejo nenhum problema. Mas também só o que desempenho, assim, né, Pedro? Só que assim, O desempenho não foi tão bom nesse ano do Palmeiras. então, Em mas jogos, aí que tá o grande ponto. E Oscilou eu muito. acho que o mérito do Abel Ferreira que a gente não mencionou aqui. Porque no começo da temporada, depois de ter ganhado vários títulos, o Abel Ferreira, e eu já dei essa informação aqui na Jovem Pan, entregou um relatório para a diretoria do clube de 11 páginas, pedindo Contratação, contratações, reforços, melhor planejamento, e não aconteceu, porque o Abel Ferreira não teve reforços. Você fala, mas o Dudu chegou, beleza, mas foi uma oportunidade que surgiu. Porque vários, e você pode perguntar para diretores do Palmeiras, já estava vendido pro Aldo Rei praticamente. O Daverson Ninguém voltou contava. também, né, O Pedro? Daverson voltou de empréstimo, o Jorge estava aparecendo ali livre no mercado, o Mônaco queria Ele negociar o cobrou Jorge. isso em coletivas. Várias vezes. O Piquerez foi uma oportunidade de mercado. Então, o Abel Ferreira não teve reforços. Em compensação, você pega o Flamengo, que teve Davi Luiz como reforço, Andreas Pereira, Kennedy. O Flamengo se reforçou. E o Palmeiras, nessa temporada, ficou parado em termos de contratações, de planejamento e tal. Então, eu acho que esse é um dos grandes méritos do Abel Ferreira, né? Com o planejamento mais curto, digamos assim, em comparação a outros anos. Depois de ter conquistado várias vezes. A gente sabe que sempre existe nos clubes de futebol a acomodação depois que se ganha títulos. Ele conseguir levantar mais uma Copa Libertadores, pra mim, é aí que tá o grande ponto do Abel. O Luiz Adriano tá em baixa. O Luiz Adriano tá em baixa. Deve ter sido... Você pega Gabriel Menino, foi pra Seleção Brasileira temporada passada, agora caiu o futebol do menino. Machuca demais, né? Patrick. Mas o Daverson com esse gol, pode ser um renascimento pro Daverson? Virou Não é herói. moral. Não é moral. É porque o Daverson, no caso, ele é diferente do Breno Lopes. Ele é mais jogador que o Breno Lopes. Ele já foi muito mais importante, Agora virou herói. com sequência de jogos, do que o Merecidamente. Breno Lopes. Então, a questão de confiança pro Daverson é importante. Um cara muito importante pro Daverson foi o Felipão. O Felipão foi muito importante quando teve a passagem lá, ele ajudou muito o Daverson, enfim. O Daverson não é um jogador horroroso, não. É um jogador muito bom pra compor elenco, um cara que já foi titular do time do Ele Palmeiras. arranja uma fumaça, né? E outra coisa. isso que enche o saco, Ele é né? um jogador Mercado na Europa ainda. Isso, Vanderlei. Ele arranja fumaça fora do campo. Isso não é problema meu. No campo ele arranja uma fumaça a favor do Palmeiras. Sem dúvida. O Pitano empurrou e ele é capotou. irresponsável, entre aspas. Sim. Esse
efeito Eu especial... compararia com o Gabigol. Esse efeito especial que ele fez no final do jogo, Sentido fechar, melhor deixar. fingindo que tinha tomado uma pancada, até o Pitana deu risada.